Salve Santista! Agora quem dá bola é Muito Santos. Eu sou o Dan, primeira vez por aqui. Já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer Muito Santos. Pega o link desse vídeo, joga em grupos de WhatsApp e Telegram, porque a gente vai falar agora de Bruno Henrique, não o atacante, o volante Bruno Henrique, que o Santos estaria supostamente interessado na sua contratação. Jogador de 33 anos, né, um jogador mais experiente, um pouquinho mais veterano, que está livre no mercado, né? Seu último clube foi o Al Ittihad, né, da Arábia, se não estou enganado, ele é da Arábia, o Al Ittihad, né? E que tem passagens pelo futebol brasileiro, né? Eu me lembro dele no Londrina, eu acho que ele jogou por um clube pequeno antes, Irati, se eu não me engano. Aí ele foi pro Londrina, depois foi para a Portuguesa, né, onde ele teve mais destaque. Foi campeão da Série A2 pela Portuguesa, né, em 2013. E aí ele vai pro Corinthians, né, e é campeão brasileiro lá no Corinthians em 2015. Depois ele sai, é vendido pro Palermo da Itália, volta pro Palmeiras e também é campeão do Palmeiras. E aí do Palmeiras ele se transfere pro Al Ittihad. O Bruno Henrique, esse eu acompanhei um pouquinho mais de perto, ele é um ótimo volante, era pelo menos, né, na época que jogou no Corinthians e no Palmeiras, um ótimo volante. Ele desarma, sai pro jogo, aparece na área para finalizar, tem um chute de longa distância muito bom, ele decidiu vários jogos pro Corinthians também, nesses chutes de longe, né? Tem alguns gols de cabeça também, na Portuguesa ele já era assim. Então assim, ele é um jogador dos volantes que eu gosto, entendeu? Ele desarma e ele sai pro jogo, ele finaliza, ele participa das ações, tanto defensivas, claro, né, por ser um volante, quanto das ofensivas, na hora da criação, na hora de produção, na hora do ataque, né, do seu clube, do seu time. E eu acho essa característica imprescindível para um volante moderno hoje no futebol. Eu acho que hoje não cabe mais você ter por exemplo, um volante como o Camacho que apoia, né? Vamos falar assim, ele apoia, né? Ou um volante, mais que não marca, né? Ou um volante igual o Alisson que só marca, mas também não apoia tanto. Eu acho que o volante hoje precisa ser mais ao estilo Todi, mais ao estilo Sandri, mais ao estilo Pituca, por exemplo, né? Que a gente vai falar até um pouquinho nesse vídeo. Então, assim, eu acho que o próprio Jean Lucas, né, que o Santos também está próximo de anunciar, eu acho que esse é o tipo de volante que os clubes precisam ter, né, que o futebol precisa ter. Eu acho que já não cabe mais um volante monofunção. E o Bruno Henrique está longe de ser esse jogador monofunção, né? Ele, como eu falei, ele desarma bem, né? Tem números ofensivos interessantes, né? Fazia uma composição de meio campo interessante, tanto no Corinthians quanto no Palmeiras, né? E aí, enfim, foi campeão nesses clubes. Uma coisa que também vai agregar bastante é a experiência dele, né? E também ele ser vitorioso, né? Eu acho que é muito importante você ter jogadores vitoriosos no elenco, né? No vestiário. Alguém que esteja... que já saboreou ser campeão e que almeja ainda ser campeão, né? Eu acho que é o caso do Bruno Henrique. Tanto é que o Inter, né, também estaria de olho no Bruno Henrique, né? Também já teria feito até proposta para o Bruno Henrique. Algumas pessoas dizem que o Santos também fez, e aí por isso que o Bruno Henrique ainda não optou, né, para onde ele vai, porque o Santos também teria feito proposta. E está concorrendo agora com o Inter, né? Consideram o salário alto, né? O salário do Bruno Henrique alto, até porque ele estava na Arábia, né? Então provavelmente ele ganharia bastante por lá, né? Ganhava, né? Bastante por lá. Eu acho que vale a pena você trazer o Bruno Henrique, né? E vou além, né? Daqui a pouquinho. O Pituca também. Porque você agrega valor ao seu elenco, né? Você agrega experiência e você agrega qualidade técnica. Então, assim, talvez você desembolse um pouquinho mais pelo Bruno Henrique, talvez, mas você tem que pensar que você está aumentando a qualidade do time, aumentando a experiência do time, até para você valorizar jogadores que vierem da base, né? O próprio Sandri, enfim, que está lá, né? Aproveitar e aprender com um volante da qualidade do Bruno Henrique, né? Há quem diga que se o Bruno Henrique e o Jean Lucas, ou só o Jean Lucas mesmo vier, o Santos não considera mais trazer o Pituca, né? Até a Gabriela Brino também chegou a comentar isso. Eu acho um erro, se for isso mesmo, eu acho um erro, porque o Pituca ele vai poder assinar um pré-contrato em agosto agora, né? O contrato dele vence em janeiro com o Kashima Antlers. Ele pode assinar um pré-contrato agora. Então eu, se fosse o Rueda, né? Contrataria o Jean Lucas, contrataria o Bruno Henrique e contrataria o Pituca. Mesmo que fosse receber o Pituca só em janeiro.
tudo bem, deixa o Pituca terminar, né, a sua temporada lá no Japão, deixa os japoneses ficarem felizes com o Pituca até no dia 24 de janeiro, depois você traz. E aí você vai falar assim, mas a gente vai ter muitas opções, de volante, né? Eu mesmo citei no vídeo do Jean Lucas, né, que a gente teria 7, se contasse o Bruno Henrique, 8. Mas aí a gente também faria uma limpa, né? Por exemplo, Balieiro e Camacho já estão fazendo hora extra, na verdade, no clube, né? Mas se esses caras vierem, você abre brecha para essas duas saídas. Então de 8 a gente já pulou para 6. Alisson, talvez, eu não sei como é que funciona exatamente aquela lei de renovação quando o cara se machuca, mas já não teria nem sentido se não tiver essa obrigatoriedade de renovar com o Alisson. Ou seja, de 6 a gente já está falando de 5, né? E aí a gente passa pro Rodrigo Fernandes, né? Rodrigo Fernandes, que desde que foi comprado não conseguiu desempenhar o mesmo futebol de antes, né? Ele que já manifestou interesses em ir pro Peñarol, né? O seu time do coração lá no Uruguai. Então, assim, era a brecha também de poder negociar o Rodrigo Fernandes em janeiro, né? Quando chegasse o Pituca, né? Se viesse, tudo no si, tá? No condicional. Se vier o Jean Lucas, se vier o Bruno Henrique, e se vier o Pituca, né? Se chegar a vir o Pituca, você já tem 3 volantes, mais o Sandri, mais o Dodi. Você já tem aí 5 volantes aí de altíssima qualidade. Você pode se dar ao luxo de repente, negociar o Rodrigo Fernandes com o próprio Peñarol. E aí, vendo no Peñarol, se não tem algum jogador útil que você possa, de repente, fazer uma troca, ou algum jovem talento, né? Ou se você consegue receber pelo menos perto dos 6 milhões de reais que você pagou ao Guarani do Paraguai, né? Eu acho que é totalmente viável fazer isso, né? O Pituca ainda também, se eu não me engano, ele não bateu ainda nos 30 anos. Se bateu, ele tá 30, 31 no máximo. Então, assim, acho interessante. Se eu fosse o Santos, se eu fosse o Rueda, se eu fosse o Falcão, né? Tudo bem que o Rueda não vai estar mais em janeiro, mas em agosto ele ainda vai estar. Então, se eu sou o Santos, né? Se eu sou o Rueda, se eu sou o Falcão, procuro o Pituca também para assinar um pré-contrato. Trago o Jean Lucas, trago o Bruno Henrique, seguro o Dodi e seguro o Sandri. Que na pior das hipóteses você pode até vender o Sandri, né? Você pode vender o Sandri se ele tiver proposta e aí conseguir arrecadar um pouco mais e manter a qualidade no elenco, no setor de volantes aí, né? Se eu sou o Rueda, se eu sou o Falcão, pensaria seriamente nisso e iria com afinco para trazer o Bruno Henrique e o Pituca. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Acho que o Santos não vai trazer o Bruno Henrique. Acho que não vai. É só um palpite mesmo. Acho que não vai. Acho que vai acabar perdendo o Bruno Henrique pro Inter. Assim como perdeu o Arangues, né? Um tempo atrás, né? O Santos se interessou pelo Arangues, aí o Inter foi lá, cobriu e o Arangues preferiu ir pro Inter. Acho que vai acontecer a mesma coisa. Não levo fé que o Bruno Henrique vai ser contratado pelo Santos. Mas, e se não vier, né? Que não desistam do Pituca. Eu acho que não pode desistir do Pituca de forma alguma. Não por ele ser o melhor volante da história do futebol, mas eu acho que ele agregaria muito a esse elenco, né? Muito mesmo. A passagem do Pituca foi muito boa aqui no Santos. Acho que vale a pena você trazer ele de novo, porque ele ainda vai ter bastante lenha para queimar. Por falar em lenha para queimar, né? No vídeo do Furks, eu citei que ele teria menos tempo de vida útil, né? De jogar em alto nível. O Bruno Henrique também, né? Não posso ser hipócrita. Ainda mais na função do Bruno Henrique, né? Que é um de volante, de marcação, que você precisa chegar no ataque com qualidade e voltar para defender, né? Mantendo a sua qualidade. É uma idade que pesa também, né? Ainda mais no estilo que o Paulo Turra aparentemente quer. Acho que seria um complicador. Mas acho que, assim, eu traria da mesma forma, né? Porque eu me baseio muito no caso, diferente do Furks, né? O Bruno Henrique já apresentou em clubes grandes, como Corinthians e Palmeiras, né? Não foi o caso do Furks, que não conseguiu esse desempenho em outro clube grande. O Bruno Henrique, sim, né? Além do que de ser campeão 2 vezes do Campeonato Brasileiro, uma vez do Paulista, uma vez da Libertadores, né? O Bruno Henrique estava na Libertadores de 2020, né? Fez campanha, fez jogos, né, na campanha do Palmeiras. Então, assim, acho que vale a pena você ter um cara desse no vestiário. O que você acha do Bruno Henrique? O que você acha do Jean Lucas? Você desistiria do Pituca se um dos dois viessem, ou se os dois viessem? Ou você também concorda comigo? Você traria também o Pituca, fazer essa trinca de volantes, mais o Dodi, mais o Sandri? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Cetista. É nóis.